Olá, iremos iniciar hoje o vídeo de hoje, a mensagem que o Espírito Santo de Deus traz do nosso Pai para nós com o louvor. E antes de eu iniciar, o Espírito Santo falava que haveria um questionamento: por que um louvor? Irmãos, quando o Espírito Santo ele dirige a nossa alma a esse lugar de dependência, de confiança, embora não saibamos naquele momento em que fomos direcionados a fazer algo da vontade de Deus, ainda assim temos que confiar. E com esta palavra o Espírito Santo falava comigo sobre a viúva. Quando o profeta diz: pegue muitas vasilhas, entre na sua casa com os seus filhos e derrame. Ele não falou para ela dos resultados, ele não falou para ela o que iria acontecer depois. Então a obediência da nossa alma, quando o Pai diz para mim e para você: sai desta terra, sai do meio da tua parentela. Então você está tirando a sua alma daquele ambiente, daquela até inclusive, daquela situação geográfica. É uma direção, embora no momento em que Deus ele te dá uma palavra orientada pelo Espírito Santo de Deus, ele não te diga exatamente aonde está te levando. Ele não te diga o porquê que ele está mandando você encher, derramar um pouco nas vasilhas. José, o Espírito Santo, quando falava sobre esses questionamentos, sobre esses pensamentos deixados ser gerados na sua alma, na sua mente, o Espírito Santo falava: José, ele tinha consciência de 7 anos de escassez. Durante 7 anos, ele fez reservatórios, ele guardou, ele administrou, ele encheu. E não tenha dúvidas, o pecado, ele não faz bem para o interior, para o coração do homem. Nós não fomos feitos para pecar. Estávamos condenados pelo pecado e Jesus nos libertou desta escravidão. A sua graça tem nos capacitado. O Espírito Santo de Deus em nós tem nos ajudado. Mas sim, pode haver uma resistência, uma luta, como nos diz lá em Gênesis 6, quando Deus fala, não é sobre a resistência do homem, por homem também ser carne contra o seu espírito, e aí há uma diminuição do tempo de vida, dos anos de vida, né? Onde o Pai fala 120 anos. Então tenha paciência. Esse louvor não é uma paciência da carne, não é uma paciência do organismo, que pode a sua alma ter tido uma aprendizagem da geração fast food, né? Daquilo que já está pronto, daquilo que é rápido, e você vê que Deus ele não tem problema com o tempo, contanto que a tua alma esteja preservada e salva nele, porque a tua alma, ela para resgate, para salvação, para libertação, ele deu o melhor que tinha. Ele deu a vida do seu filho, ele deu a alma do seu filho e a resgatou, e não deixou com que esta alma experimentasse a putrefação, mas o Espírito de Deus salvou, resgatou, ressuscitou aquela alma para a glória de Deus. Se você está a serviço de Deus, embora eu e você passamos por momentos difíceis, nós estamos protegidos por aquele que liberou a sua palavra sobre a nossa vida. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno, do mal, do poder do mal. E há essa oração, né, de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua, que crê nele.
Então a palavra que eu trago do nosso Pai hoje para nós que estamos perseverando na sua palavra, crescendo, a nossa alma ela tem obedecido, ela tem fé, ela tem expectativa em Jesus, na salvação de Jesus, no resgate de Jesus, na volta de Jesus. A fé é algo tão precioso que a nossa alma carrega. Então, por isso, não temos nos dobrados a pensamentos contrários ao conhecimento de Deus, às palavras de Deus. Temos resistido, temos permanecido em sua presença em adoração. Temos dobrado o nosso joelho em submissão, em obediência às palavras de Deus. Então, o louvor fala muito comigo e com você. E eu vou trazer a pedido do Espírito, não é? A obediência muitas vezes não tem assim a explicação naquele momento. Nem sempre Deus fala tudo, mas Ele espera que eu e você confie nele, tenha fé nele. Sei que como esse louvor falou muito comigo, inclusive trouxe hoje, né? Geralmente eu gravo os vídeos um dia antes, porque eu tenho filhos e outras demandas e não dá para ser postado no mesmo dia, até por conta da parte da edição, né? Que o material ainda o processador é um pouco lento, então não consigo fazer o processamento da edição do material rapidamente. Mas vamos louvar, né? Sem mais delongas. Sim, e durante esse louvor, o Espírito Santo de Deus trouxe uma memória sobre uma passagem que a minha alma enfrentou num momento bem assim, sabe? Que eu vou trazer um pouco para você. E aonde ali a dependência ela tinha que ser total. E você vai entender durante a mensagem. Existem momentos na vida. Eu vou trocar a vida pela alma, tá? Existem momentos na vida que a alma não entende. Situações tão difíceis nos querem abater. E a gente e a alma então pergunta o que foi que eu fiz pra merecer tanta dor, tanto sofrer, se esquecendo até mesmo que as lutas fazem parte do viver. E nesses momentos de aflições, como fica o interior? O coração fica sensível. Qualquer coisa é motivo pra chorar, lamentar e até murmurar. Nessas horas se precisa de alguém que ofereça um ombro amigo, que ofereça abrigo, dizendo: você não está sozinho, não te deixo, estou contigo. Estou contigo na água e no fogo. Estou contigo nas muitas águas, nos muitos choros e no fogo, nas provações, nas situações difíceis. Estou contigo na água e no fogo, e se caíres te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto sequer, sou teu amigo, em mim tenhas fé. Te digo, não temas, siga sempre em frente, a vitória tua é.
E a palavra nos garante que em Cristo, sobre as aflições, temos a vitória, pela nossa expectativa nele. E quando este louvor, o Espírito Santo cantava no meu interior e ele me consolava, ele trouxe à minha memória, quando esta palavra, esse louvor falava: nessas horas se precisa de alguém que ofereça um ombro amigo, que ofereça abrigo, dizendo: você não está sozinho, não te deixo, estou contigo. E nessa parte do louvor, quando o Espírito Santo cantava no meu interior, o Espírito Santo, o Pai, trouxe uma visão sobre o momento da minha vida, em que a minha alma, ela já tinha uma estrutura em Deus, já tinha experiências, tinha as suas palavras, tinha uma dependência já, de Deus, um caminhar. Minha alma já tinha uma estrutura em Cristo. Não é assim como os discípulos, na palavra que nós iremos ler, que está lá em Mateus, a palavra que está lá em Mateus, que nós iremos ler 14, aonde fala, verso 24, aonde fala, dos discípulos ali, aonde Jesus, ele dá uma palavra para os discípulos, ele dá uma direção, ele libera uma palavra, e no meio do mar, no meio do caminho, a alma que Jesus colocou dentro de um barco, ou seja, eles estavam na superfície, e Jesus deu uma direção, mas Jesus deu uma palavra e deu a ele uma estrutura nesse caminho. Eles não foram para o outro lado sem uma estrutura, eles estavam dentro de um barco. Ou seja, a alma deles tinha uma estrutura quando estavam seguindo aquela direção que Jesus falou. E neste momento em específico da minha vida, em que uma grande tempestade, fortes ventos vieram contra mim, foi de repente, algo que eu não esperava. Então o estado da minha alma, daquele jeito, mesmo com pouca força, eu não neguei o teu nome. E ali o Espírito Santo me trazia o momento em que eu vivi, não é? Isso já faz alguns anos. E ele me mostrava que naquele momento onde eu estava sendo assolada pelos fortes ventos, pelas fortes mentes, por tudo que era contrário à vontade de Deus, em oposição a Deus, que humanos estavam realizando uma obra, mas, como eu falei, naquela época minha alma já tinha uma estrutura. Eu tinha na consciência da minha alma que aquelas pessoas estavam fazendo uma escolha e que eu não podia lutar contra as escolhas dela. Eu deveria confiar em Deus. Mas foi tão forte o vento, e aí quando o Espírito Santo estava louvando este louvor dentro de mim, ele estava trazendo esse louvor, ele me mostrou naquele exato momento onde eu só tinha choro e choro e choro, porque a nossa estrutura, aonde que estava acontecendo? Ouça, a palavra diz assim: entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas. As ondas estavam açoitando o quê? Estava açoitando o barco, a estrutura, porque o vento era contrário. O vento era contrário. E lá em Marcos fala assim, em Marcos 6, verso 48, que eles remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário. Então eles estavam tentando resistir àquela situação. Eles estavam impregnando força, para remar. Mas
mas o barco, a estrutura, estava sendo assolada. Quando o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu interior, ele falava, diante de todas as perdas que Jó teve, ele ainda tinha próximo a ele 4 mentes. 4 mentes que estavam falando palavras. Para quê? A primeira mente diz para ele, tu ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa a este Deus e morre. Então a primeira mente estava ali falando aquilo que o adversário, o diabo, queria que Jó entregasse a sua fé em Deus, a sua expectativa em Deus. Então a fé, algo tão precioso que a minha alma e a sua alma quer. Então ele queria ali e usou aquela mente que estava próximo a Jó para que ele entregasse esse bem precioso, a fé em Deus. As outras 3 mentes estavam fazendo o quê? Dizendo que Jó pecou, que os filhos dele pecou. Tanto é que o próprio Deus pede que Jó ore por aqueles seus amigos que estavam próximos a ele, mas que não falaram. A palavra diz em Jó, deixa eu ler pra gente. Não falaram o que era certo. Não falaram aquilo que era... Poxa, acabei de ver, Jó. Ó. E ele diz assim, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Veja, o próprio Deus está dizendo que eles não falaram aquilo que era certo, porque conheciam as palavras de Deus, mas existe uma diferença de você ler a palavra e você conhecer o coração de Deus. Ó, Jó diz lá em Jó 16, então Jó respondeu, tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abraçaria a dor de vocês. Então Jó está dizendo, se eu estivesse no lugar de vocês, as minhas palavras iriam abraçar a dor de vocês, iriam consolar vocês. Mas o que os amigos de Jó estavam fazendo era o quê? Estavam aumentando o seu sofrimento. Aumentando o seu sofrimento. Ele teve tantas perdas e tinha 4 mentes. 4 mentes que estavam ali fazendo a sua dor piorar. Então, neste momento que o Espírito Santo cantava, ele me mostrou que naquele momento, aonde eu estava sendo assolada pela tempestade, pelo vento, totalmente vulnerável, então em visão ele me mostrou as asas do Senhor me cobrindo, me protegendo para que eu não morresse. Porque, claro, a minha alma não tinha a estrutura que ela tem hoje. A minha alma não tinha a estrutura que ela tem hoje. Naquele momento eu fiquei sem entender nada como este louvor. Existem momentos na vida que a gente não entende. Situações querem nos abater.
E nessa época, eu trabalhava ainda externamente. Eu me lembro que eu entrava no banheiro da empresa que eu trabalhava e eu chorava muito. Eu sentia uma angústia tão grande aqui. Eu não podia resolver. Eu não sabia por que aquilo estava acontecendo. E as mentes estavam duras, estavam contrárias, estavam em oposição a Deus. E as escolhas daqueles humanos que eu não esperava estava assolando a minha estrutura. Mas não destruiu a minha estrutura. Na verdade, tudo que o nosso adversário quer é os bens preciosos da tua alma. É os bens preciosos da tua alma. É levar a tua alma à morte. Por isso que nós devemos negar a nós mesmos. Negar a nossa vontade. Negar os nossos desejos e paixões. Mas alinhá-los com a vontade de Deus. A nossa alma, nessa nova aprendizagem que nós tivermos com Jesus Cristo, ela agora se submete à vontade de Deus, a essa dependência. Então ali naquele momento de muita dor, de muita aflição, porque você não tem como, não é? Como fica o nosso interior? Cheio de lágrimas, cheio de tristeza, pela decepção, pelaquilo que você não espera. E muitas vezes o medo quer nos dominar. E você vai ver com a palavra que Jesus chega diante daquela situação, que Ele não nos deixa só. Então, para finalizarmos o louvor e continuarmos a palavra, porque o Pai já está falando comigo e com você que está passando por uma situação que não entende, com você que está com Jesus Cristo e que vive este momento aonde Deus ele permitiu você sair da superfície, Ele te deu uma direção e a sua alma ela perdeu o controle. Os discípulos estão no meio do mar. Você consegue ver o que está no meio do mar? Você consegue ver a profundidade daquele mar? A sua alma está totalmente imersa. Não está na superfície, está no meio. A sua alma não está na superfície. Na superfície a gente pode sair da superfície e ir se segurar no banco, se segurar nas pessoas, correr para nossa casa. Mas agora a nossa alma está no meio. Que meio é esse? O meio da dependência das palavras de Deus. E as situações difíceis estão assolando no externo e açoitando a estrutura. Mas a palavra por acaso diz que o barco rachou? Não. Que o barco quebrou? Não. Estava mexendo com o emocional. Os discípulos estavam, não é, remando ali, impregnando força, ou seja, para o barco não virar, para o barco não quebrar. Por que não estava açoitando o barco? A estrutura que Jesus colocou. E Jesus tem estruturado a nossa alma, na confiança nele, na dependência dele, da expectativa dele, aonde a nossa alma está sendo levada para depender das palavras de Deus. Eles tinham uma palavra, vão para o outro lado, e no meio do caminho estavam assolados. Então naquele momento que eu estava numa situação muito vulnerável, eu fiz um pedido como Pedro, e nós iremos chegar nele. É tão difícil carregar a cruz, com espinhos a ferir os pés. Nessa longa estrada da vida, caminhar em meio ao revés. Mas eu sei que ainda existe uma esperança, mesmo em meio ao revés, mesmo em meio à tempestade. A nossa esperança é Jesus. E Deus fala através dos louvores. E é o momento de nós lembrarmos da nossa história e que Ele nos salvou. Foi nítida a visão que Ele me mostrou, que naquela época Ele não me mostrou, mas que Ele me mostrou hoje, as suas asas sobre mim. Eu não sobrevivi porque eu tinha apoio.
estava no meio com a alma totalmente dependente, tinha feito renúncias, desapego e estava agora no meio do caminho sendo assolada por uma grande tempestade, na qual eu estava lutando, mesmo tendo pouca força, e estava exausta, pois os discípulos estavam exaustos de remar contra aquela tempestade. Mas Jesus chegou. Jesus não deixou que eu ficasse ali sozinha, porque Ele é o Deus das situações. Ele é aquele que acalma o mar. Ele é aquele que disse na sua palavra: eu estou com você na água, no fogo. E Ele cumpre as suas palavras. Então, para aquele que é fiel, mas existe uma esperança para aquele que é fiel, aquele que almeja o céu. A sua alma almeja o céu. De Deus sua vitória é garantida até o findar da vida. Aí esse momento é incrível, né? Já reanimado novamente, a gente pensa como pôde ser, se em mim não havia forças para lutar, muito menos para vencer. Sei que na realidade não se vence sem Jesus, o grande amigo, nosso fiel abrigo, que sempre diz: você não está sozinho, não te deixo, estou contigo. Então, o barco não submergiu, o barco não quebrou, a estrutura não quebrou. Por quê? Porque essa alma estava erguida, edificada na rocha. Então veio a grande tempestade, então veio o dia que eu não esperava, mas a minha alma permaneceu na rocha, mesmo sendo assolada, mesmo triste, mesmo angustiada. E eu me lembro que eu ia atender os clientes, né? Como a minha alma já tinha uma estrutura, eu não estava entregue ao desespero. Embora fisicamente eu estava sofrendo muito no meu interior. Então fisicamente eu estava sem força. Eu senti uma angústia que eu estava chorando por dentro. Eu me lembro na época que... O que você fez nessa época, Línia? Eu fiz com uma mulher do fluxo de sangue. Eu fui salva pelas palavras. Como H, eu fui salva pelas palavras de Deus. Por isso que eu agradeço pela obediência daqueles que têm trazido as palavras de Deus, que o Espírito Santo de Deus tem gerado em seu ventre. Porque eu creio, irmãos, que todas essas redes, que Deus, do mesmo jeito que deu a Nabucodonosor, aquele homem, autoridade e poder sobre o seu povo, Ele também deu inteligência, ideias para que essas redes fossem desenvolvidas para os homens. Como deu também inteligência para desenvolver o avião. Porque o avião, ele leva os mensageiros e os profetas de Deus, mas também podemos usar para o nosso deleite, para uma viagem, para empresas podem usar para levar os seus funcionários, mas todo o propósito de Deus é para a salvação das almas, para que a mensagem de salvação possa chegar, para que no momento difícil em que os seus filhos estejam no deserto, onde algo acabou, aonde Ele está tirando as almas da dependência de situações humanas, de dependências humanas, de circunstâncias humanas, como Ele fez na vida de H, como Ele estava tirando aquela alma da dependência, da servidão, da escravidão, e chegou em um momento que ela chorava por causa da situação difícil que se alastrou. H foi levantada pela palavra que o anjo de Deus trouxe para H. A palavra de Deus a levantou, fez ela se movimentar, e assim Deus abriu a sua visão. E então mostrou para ela o poço. E assim também, naquele momento
eu coloquei no meu coração um desejo. Eu quero te conhecer mais profundamente. Então, naquele momento, eu estava sendo mais assolada. Eu busquei mais as palavras de Deus. E ali eu tive um encontro, uma convocação. Ali ele trabalhou em mim, porque eu meio que era uma fugitiva. Feito Jonas, não é? Eu estava indo numa direção errada. E ali eu tive um encontro com ele. Ele trouxe algumas... como é que eu posso dizer? Ele trouxe para mim ali algumas verdades que eu precisava saber. Ele me mostrou ali que a minha dependência tinha que estar nele, porque ele permanecia. Então, mesmo eu tendo sofrido toda aquela parte externa, foi um momento incrível para mim, onde a minha alma descansou nele, dependeu dele. Eu não tinha forças para mudar o externo, as circunstâncias, e nem para destruir as fortalezas levantadas nas mentes daqueles que estavam tomando decisões erradas e que estavam sim me afetando, porque eram pessoas próximas. Judas, que foi levado a trair Jesus, estava próximo a Jesus. Eu ouvi uma pregação de um ministro de Deus que ele falava, se aquele que o trair, Jesus disse, aquele que põe a mão no meu prato, né? Algo assim. Então ele estava próximo. Imagine você na mesa com alguém. Se a pessoa, o alcance da mão dessa pessoa consegue chegar próximo ao que você está comendo, bebendo, está próximo. Então ali, continuando a palavra, diante daquela situação, e aí eles pensam, né? Eles ficam com medo. Eles dizem assim, verso 25 de Mateus 14. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Então, eles ficaram naquela situação por um tempo. Mas Jesus chegou. Aquele que liberou a palavra chegou. E o interessante é que acontece algo. Eles dizem no 26, os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, para que eles não fossem dominados pelo medo, porque tomados de medo é como o nosso organismo, ele tem já um circuito, não é? Ele já vem com isso, que diante de situações, ele te dá duas escolhas, de você fugir ou você lutar. De você fugir, de você lutar. E aqui Jesus está dizendo a palavra que eles foram tomados de medo. E medo, no caso aqui, eles foram tomados para fugir. Jesus diz uma palavra para eles diante daquela situação. Diante dele está tomado, dominado pelo medo, por conta de tudo ali que está acontecendo, por achar que ali é um fantasma, e na verdade era Jesus presente na situação. Coragem, sou eu, não tenham medo. Ou seja, Jesus está dizendo para ele, não tem mais, não fujais da situação, não fique aterrorizado com a situação, não esteja dominado pela situação, não reverencie o medo, não se dobre, não se prostre ao medo, mas Jesus está dizendo coragem, tenham ânimo, ter muita coragem. E essa coragem vem do Espírito Santo de Deus, pois o Espírito que está sobre nós, diz lá em Isaías 11:2, é o Espírito de fortaleza, de poder, de coragem, de valentia, de bravura. É o Espírito que está em mim e em você. Então, diante dessa situação,
aonde nós não esperamos, aonde nós estamos em obediência a Deus, mas que coisas inesperadas ao nosso redor se levantou. Jesus está dizendo: tenha muita coragem diante desta situação. Não desanime, tenha ânimo, tenha coragem, porque o meu Espírito Santo está em você. Então Jesus continua dizendo. Então Pedro, ele diz assim, e o medo nós sabemos que é uma emoção, né? Pedro diz: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus diz: venha. Jesus libera uma palavra para Pedro. Venha, palavra rema, a autorização. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Ele não podia tomar aquela iniciativa se Jesus não liberasse. Porque para andar em cima do mar, irmãos, para andar em cima do mar é algo sobrenatural. E eu me lembro que nessa prova muito difícil, eu disse para o pai, eu disse: não muda, veja, não muda eles, muda a mim. Eu queria ser elevada nessa dependência de, mesmo as circunstâncias estando destruída, eu continuasse confiando em Deus. Eu continuasse com expectativa em Deus, nas suas palavras, naquilo que Ele estava liberando. E assim Ele fez. Eu disse isso para Ele, que eu não queria que Ele mudasse essas pessoas, que Ele não mudasse as circunstâncias. Veja que oração. Mas que eu mudasse, que essas circunstâncias não tivessem mais o poder sobre mim. Entendeu? Que eu conseguisse manter a estrutura, manter a dependência, manter a confiança. E Lilian, o que aconteceu? As coisas pioraram. Coisas ocultas vieram à tona e muito assolou ainda mais o meu interior. A ponto que se eu não tivesse realmente protegida por Deus, eu teria entrado numa loucura, eu teria emergido numa depressão. Mas eu estava no meu interior, com a ajuda do Espírito Santo, eu aumentei a minha busca, o meu devocional, o meu momento com Deus. Então as palavras dele e as pessoas que, dirigido pelo Espírito Santo, eu ouvia as palavras, estavam alimentando a minha alma, fazendo a minha alma ficar mais estruturada, mais em confiança, enquanto ele não entrava na situação. Porque quando ele entrou, o mar cessou e tudo voltou ao normal. Mas foi o momento aonde eu vivi a minha alma, a dependência das palavras de Deus. Então sim, as palavras de Deus salva, as palavras de Deus cura, as palavras de Deus mantém de pé, as palavras de Deus reanima. E foi o momento onde eu vivi maravilhas na presença de Deus. Foi ali onde eu pude o conhecer mais intimamente. Mas eu me permiti ir para este lugar. Eu fui até Ele, com o meu interior, com o meu coração, aonde ali naquele momento, a minha alma entendeu como tudo é vulnerável, mas que eu não precisava viver com medo, porque Deus, Ele estava comigo. E esta palavra que o Espírito Santo ministrava para mim, eu vivi no fim de semana agora, quando Ele trouxe essa palavra. O meu filho, nós estávamos numa casa, para a glória de Deus, que tinha uma piscina, e aí meu filho estava com a boia. Mas ele queria dar um mergulho assim, sabe? Ficar assim na piscina e pular dentro da piscina. Mas ele estava com medo. E ele disse: mamãe, tu me segura?
Tá vendo a proteção, a boia? Os discípulos estavam numa estrutura. Jesus não mandou eles atravessar o mar sem estrutura nenhuma, sem colocar a alma deles dentro de uma estrutura. Não, 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 não. E ali Pedro está querendo sair do barco, sair da piscina e o quê? E caminhar sobre as águas. E o meu filho de 4 anos, mesmo com a boia, ele, mamãe, tu me segura. Então ele saiu de dentro da piscina com uma boia, né? Com o que seria ali a salvação. E Pedro, ele sai de dentro do barco com uma palavra. Eu queria que ele perdesse o medo da piscina. Ele tem muito medo de piscina. Então, quando ele me pediu, eu não o segurei de imediato. Porque eu queria ver assim, eu queria que ele pulasse e eu também acreditava que a boia não ia deixar com que ele emergisse um pouco na água, mas a boia iria o manter na superfície. Sendo que quando ele pula, ele afunda um pouco, ele emerge um pouco e volta assim, sabe? E aí eu seguro ele imediatamente e digo, ai mamãe, me desculpe, você engoliu um pouquinho de água. Você tá entendendo? E ali, Pedro, ele se lança diante da palavra que Jesus diz, venha para este lugar que você está pedindo, esse lugar que você quer experimentar. Então ali naquele momento, quando eu pedi a Jesus, porque eu entendo, irmãos, eu entendo Pedro, que estava com sua alma em transição, em conversão, como eu e você estamos transitando a esse lugar de dependência total das palavras. Pedro, ele sai da estrutura e ele vai diretamente andar sobre o mar. E o mar estava com as ondas assolando a estrutura do barco. Ele sai daquela estrutura que estava, claro, o protegendo. Mas agora ele pede uma palavra e ele anda totalmente sobre a dependência, a sua alma das palavras de Deus. E não mais está naquela estrutura que de alguma forma estava o protegendo contra as ondas que estavam ao redor assolando. E o que acontece? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então ali, quando meu filho ele emerge e eu o seguro, foi nessa hora que o Espírito Santo trouxe essa palavra no fim de semana e começou a ministrar. E hoje eu tive o prazer dele trazer à memória essa história que já faz muitos anos, de uma experiência que eu tive com ele e aonde eu tive, né, essa ousadia de pedir para viver essa dependência. Mas quando eu comecei a olhar para a situação, para as mentes que estavam completamente duras, contrárias, eu comecei realmente a mexer muito com a minha estrutura e a entrar quase no desespero, não é? E eu cheguei a fazer essa oração. Eu me lembro, eu não estava nem ajoelhada, eu estava sentada perante a cama e eu dizia, Jesus Cristo, salva-me. Eu dizia, Pai, salva-me, eu não aguento mais. Eu não sei porque tudo isso está acontecendo. Então salva-me. Eu lembro que eu falava essas palavras mais ou menos, porque eu não conseguia dizer muitas palavras, eu chorava muito. Mas ali havia um controle de Jesus sobre as minhas emoções, a confiança da minha alma. Eu tinha certeza que eu não podia mudar os pensamentos das pessoas, mas que Jesus estava chegando na causa, porque Ele estava me dando palavras diante daquela situação, de que eu confiasse que Ele estava resolvendo, que Ele é que daria a palavra final. Mas ali, querendo ou não, como as coisas pioraram, e eu pedi para minha alma depender mesmo das palavras. E por que, Lília, você fala que as palavras de Jesus foi igual à mulher do fluxo de sangue? Por quê?
Porque as palavras de Deus trouxe estabilidade para a minha alma. As palavras de Deus, por mais que eu tenha em algum momento já num cansaço de olhar para a situação e tenha gritado, salva-me, eu estava com a minha alma confiando nele. Eu não estava, embora tivesse multidões de pessoas querendo me dar conselhos, eu estava seguindo a palavra, mesmo com pouca força. E isso mostra como nós, mesmo estando fracos e vulneráveis, Ele não deixa. Porque nesse momento também de situação, eu depois de muito tempo entendi o livramento de Deus. Porque o adversário preparou uma cova, um laço, um lugar de morte para a minha alma. Se eu não tivesse a proteção de Deus, porque naquele momento eu não conseguia tomar muitas decisões, porque estava realmente muito assolada, de Deus naquele momento, que Ele me livrou do laço do passarinheiro. Ele livrou a minha alma da morte, porque havia ali uma circunstância preparada para o meu fim. E eu não tive discernimento e compreensão naquele momento. Eu achava que era algo bom. Veja, eu achava que era algo bom, mas o Pai interviu naquela situação. Então, Jesus, Ele me estendeu a mão, Ele entrou no barco e Ele trouxe tudo a estabilidade. E eu continuei a caminhar com Ele, enquanto Ele resolvia toda a situação. Imagina o conflito interno que os discípulos estavam vivendo, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando as situações ocorrem, um rio de emoções começa a correr dentro de você. O próprio organismo quer gerar pensamentos dentro de você sobre a situação. E aí há uma guerra interna. Para você não dar lugar à meditação, à reflexão daquilo que está entrando na sua mente, para não entrar no estágio de loucura, de ansiedade, de depressão, mas deixar com que corra na sua mente seja o quê? As palavras de Deus que te mantém vivo, que te mantém de pé, que te mantém em movimento. Porque se nós dermos o lugar ao que o organismo está gerando, ao que a estrutura emocional da alma está gerando, nós afundamos. Nós afundamos. No momento em que eu deixei que a minha mente começasse a ficar pensando na situação, meditando na situação, ao que eu deixei com que o meu ventre ficasse gerando pensamentos, então eu afundei. Então ali Pedro, ele começa a afundar. Homem de pequena fé. O que Jesus estava dizendo para mim e estava dizendo para Pedro, homem de pequena confiança. Porque duvidasse. Por quê? Porque aqui na minha mente antes estava só as palavras. Eu estava guerreando contra o meu organismo para não deixar a minha alma em submissão ao organismo, ao que ele queria gerar de pensamentos sobre a situação, de pensamentos negativos, de pensamentos pessimistas, de pensamentos que traziam ansiedade. Mas eu estava guerreando para na minha mente, no meu ventre, ficar as palavras de Deus que o Espírito Santo de Deus estava trazendo para mim, tanto nos meus momentos com o Pai, como as pessoas que se deixaram ser usadas como profetas, como pastores, que trazem as palavras de Deus por este canal. Sim, eu ouvia por este canal, porque creio que Deus está trazendo esses canais para as suas palavras, sim. Por causa das aflições que nós vivemos, é as palavras dele que nos mantém de pé. Então, no momento que eu deixei de ficar focada nas palavras, no que Jesus falou, no que Jesus estava dizendo, mas deixei a minha mente correr, meditando e refletindo sobre a situação,
do quanto a situação era difícil e irreversível, do quanto a situação me machucava, a situação era verdade, e eu comecei a me entregar àqueles pensamentos, eu afundei na confiança. Mas eu gritei: Jesus, salva-me! E Ele me salvou. E também vai salvar você. Então, o que me salvou foi a expectativa que eu criei em Jesus. Eu busquei a Jesus. Eu busquei a Jesus. E Ele me salvou. Ele estancou. Ele liberou poder sobre mim. Ele liberou poder sobre mim. E a minha fé nele me salvou. Nas suas palavras. Que o Senhor te abençoe. Acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que haja um despertar da tua igreja, dos meus irmãos e para comigo também, para a dependência cada dia mais das tuas palavras e não nas situações. Eu oro em nome de Jesus para que essa nossa alma esteja apegada, enraizada nas tuas palavras. Protege-nos do maligno. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Que o Senhor te abençoe.